vem abalando o mercado cripto brasileiro hoje é a MP do imposto, é isso mesmo. Você que é investidor, tá? Nós que somos investidores, estamos praticamente sendo taxados 17,5%, uma taxação que vai comprometer os seus ganhos, mas tudo isso pode mudar. Deputados e lobby. Lobby é aquela reuniãozinha do clubinho, do mandado, bolinha que eles fazem para poder passar uma coisa desde que faça outra, tá? O lobby empresarial se articula então para poder barrar MP que acaba com isenção de imposto sobre criptoativos. É isso mesmo, pessoal. Estão querendo barrar a MP que acaba com essa isenção de imposto de 35 mil. Então, se você quer saber sobre essa isenção de 35 mil, acompanha aqui no canal, deixa seu like. Lembrando a vocês que eu criei um vídeo, tá? Subi um vídeo ontem ensinando a vocês a usar o chat do Gemini IA, totalmente grátis, por 15 meses, você vai economizar R$ 1.500. Só de você ser membro do canal mais baratinho aí, que você paga R$ 5 por mês, já te dá acesso a economizar esses 1.500 e acelerar não só suas análises gráficas, sua vida. Lá também eu explico para vocês como faz análise gráfica e criar prompts, tá? Então aproveita lá. Os líderes da Câmara, então, comunicaram ao governo. Olha que comunicação, que a MP 1303 não deve avançar se o governo não se comprometer com o quê? Medidas mais amplas de gasto. Meus amigos, está falando para o governo, é uma coisa pegar um cachorro e colocar uma salsicha e mandar ele tomar conta, nós vamos dar 1 quilo de carne. Ele vai comer, o governo vai gastar. E será que eles vão concordar em diminuir o gasto? Se eles diminuírem o gasto com propostas, a MP passa. Se os gastos não acabarem, a MP não passa. Então, o que era para arrecadar mais imposto virou uma via de mão dupla que agora vai fazer eles gastar menos. Então, o que eles queriam? Manter os gastos, entrar com uma MP que taxaria, aumentaria a arrecadação e poderiam gastar mais ainda, porque tem eleição ano que vem, né? Enquanto o deputado do PL apresenta decreto para anular a proposta do Ministério da Fazenda, então tem um deputado já apresentando uma PL, pessoal, para poder dar esse corte aí dos impostos, o que eu acho interessantíssimos. Ou seja, nós podemos ter uma barra, eles barrar aí essa MP, o que seria muito benéfico para nós. Seguindo aqui, pessoal, foi atualizada às 12h30, então faz 1 horinha que passa que foi atualizada, para incluir informações sobre a emenda, a medida provisória 1303, apresentada pelo deputado Áureo Ribeiro. Então, os líderes da Câmara dos Deputados, parlamentares da oposição, tá? E empresários estão mobilizando para barrar o avanço da medida provisória 1303. Por quê? Eles entenderam que essa medida é muito importante para o governo. Já que ela é importante, vamos colocar em trave. Só vamos deixar passar se vocês fizerem alguma coisa. Então, ela altera as regras de tributação sobre ativos financeiros, acabando com a isenção sobre ganhos de capital com criptoativos até 35 mil. Então, olha que interessante, pessoal. Eu gosto de frisar para vocês que o mundo da política é uma caixa de surpresa. Ontem todo mundo preocupado e agora nós estamos cogitando que essa MP não avance, porque o governo tem que apresentar medidas de gastar menos. Então, nessa sexta-feira, notícia fresquinha para você. Me ajuda aí, pessoal. A meta é a gente bater 10 mil inscritos. Eu só vou conseguir se vocês me derem esse apoio, porque olha só, sai notícias eu trago para você, sai formas de economizar dinheiro, eu também trago para vocês que são meus inscritos, os que dão suporte pro meu trabalho. Lembrando que R$ 5 pode ser pouco para vocês, pessoal, mas vocês não têm noção do tanto que ajuda o canal, tá? Ajuda o canal a criar mais conteúdo, melhorar a qualidade. Então, eles apresentou uma emenda para excluir integralmente o capítulo 5 da MP, que trata de tributos de criptoativo. Então, agora nós temos uma MP para excluir. Ribeiro defende que a isenção de impostos sobre criptoativos deve ser mantida quando o preço unitário da alienação no mês em que ela for realizada seja igual ou inferior a 35 mil, conforme as regras anteriores à edição da MP. A tributação desses ativos, com sua característica intrínseca de descentralização, globalidade e rápida evolução tecnológica, exige um debate mais amplo e técnico envolvendo diversos atores do mercado, especialistas e órgãos reguladores, para a construção de um arcabouço jurídico robusto e que não gere insegurança ou inibição à inovação. Então, deputados e empresários manifestaram-se contra a MP logo após um anúncio do governo. Você acha que eles estão falando, vamos nos opor para ajudar os investidores criptos? Negativo. Eles estão usando essa MP como massa de manobra para atingir os seus objetivos, que é fazer o governo gastar menos. E, sinceramente, pessoal, um governo do Nine Finger aí, Haddad, que está taxando tudo, gastando mais do que tem,
Eu não acredito que eles vão querer diminuir os gastos. Será que eles vão diminuir, abrir mão de uma isenção, de uma tributação sobre os ativos cripto para continuar gastando? A emenda então apresentada por Ribeiro é apenas o mais recente capítulo da queda de braços travada entre governo e opositores da proposta. Ainda bem que temos opositores, mesmo que eles não estejam pensando na gente, pode ser um suspiro para você que estava preocupado. Lembrando a você, pessoal, que eu fiz um vídeo, vou deixar no final aqui para vocês, sobre meios para poder viabilizar essa movimentação que você precisa. Como assim, Mauri? Não ser taxado nessa parte. A gente não está sonegando, estamos usando somente a lei para ajudar o nosso meio. Lembrando que você usar as leis está totalmente dentro dos patamares, dentro das MPs, tá bom? Nada irregular e eu te ensino todos os detalhes. Peço a você para ser inscrito, vou deixar o vídeo depois aqui para vocês. Então, essa resistência às novas regras, anunciadas pelo governo como uma alternativa ao aumento do IOF, não deu certo o IOF, vamos taxar as criptos. Resulta tanto da mobilização interna dos parlamentares quanto a pressão externa de entidades do setor produtivo decorrentes com o novo aumento da carga tributária. Para permitir o avanço da MP, que é a MP para poder taxar você e acabar com a sua isenção de 35 mil. Então, se você quer saber como ela impacta, assiste esse vídeo aqui. Se você for novo no canal, a gente sempre trata desse assunto, tá? Os deputados falaram, opa, para mim te dar a mão esquerda, vamos puxar tua mão direita. Então eles estão exigindo que o governo assuma um compromisso. O governo nunca até agora assumiu um compromisso de gastar menos, pessoal. Mais amplo e efetivo com cortes de gastos. Vocês que acreditam, que estão vendo o nosso país, o Selic aumentando, a economia frágil e o governo gastando, procurando o meio do IOF, a taxação já é para cobrir gastos. Então, desculpa. Então, Pedro, eu tô com gripado. Então, se você não tem uma MP que você vai poder gastar mais, e se você aprovar ela sem gastar menos, pode ser que eles dêem um passo atrás e falem, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a gente conversar sobre essa MP mais para frente e eu continuo gastando. Taxa de outro lugar. Além disso, existe uma percepção de que falta coordenação política ao governo para a execução do orçamento e liberação de emendas parlamentares, segundo reportagem da Folha de São Paulo. Empresários têm feito então lobby ao presidente da Câmara, Hugo Mota, republicano do PB, para poder inviabilizar a aprovação do MP. Na quinta-feira, datada do dia 12, um grupo de 9 associações e confederações do setor produtivo divulgou uma nota conjunta criticando as novas regras tributárias propostas pelo governo. Porque o que está acontecendo? O governo está dançando ali. Ele está vendo que a eleição está chegando. Ele não está tendo grana para poder gastar para se tornar popular. Pelo contrário, a picanha que você ficou sentada aí aguardando que ia chegar na sua casa, infelizmente hoje a gente está ralando para comprar uma 100. Os preços no supermercado estão subindo ao extremo. Mundo Cripto é uma saída para você aprender sobre cripto. Aqui no canal ajudará você. Só que agora o governo parece não ter compreendido o alerta recente. Lembra que eu falei para vocês? Ele entendeu exatamente o que tem que fazer, mas ele não quer fazer. Afinal de contas, para que ele reduziria os gastos para só aprovar uma MP? E eu dou graças a Deus se não passar essa isenção, tá? Lembrando que a gente tem instrumentos que nos ajudam a continuar a vida como é, mesmo com essa cobrança de 35 mil, mas caso não passe, isso traz força para o mercado cripto, entendeu? Então, quando editou o decreto elevando a alíquota do IOF, de que não há mais espaço para improviso, aumentos pontuais de tributos e penalização recorrente de quem produz e também de quem está consumindo no dia a dia. Às vezes, pessoal, o empresário aqui no Brasil é taxado como malvadão. Mas tenta você aí, que está do lado, se torne empresário, que você vai entender as tarifas pesadas que o governo impõe. Você vai ver o quão é difícil você ganhar dinheiro aqui no Brasil para realmente quem produz. Agora, quem vive do salário mínimo não está errado, mas as taxações acontecem, só que são mais leves. Então, com o encarecimento de preços das escolas, viagens, alimentos que você já deve ter percebido, entre outras coisas. Por isso que a gente protege o nosso capital com o BTC. Se você não tivesse comprado Bitcoin há 2, 3 anos, tivesse pego os R$ 1.000 e guardado, você ia ver o preço assustador do arroz, por exemplo, arroz 35, do café 55, 60. Então compensava mais há 2, 3 anos você ter comprado café e estocado e vendido agora, que você teria preservado mais seu capital do que você ter deixado 1.000, porque você perdeu o poder de compra. Isso acontece a todo dia, por isso que o BTC vem ganhando. Então aqui depois o governo endureceu as regras de tributação de criptoativos com alíquotas fixas de 17,5 e inclui autocustódia e também DeFi, que eu quero entender também como eles vão conseguir
bloquear o DeFi. Então, quando você estiver lá na Aave, tá? Quando você estiver lá, tá aqui, eu vou deixar para vocês aqui o nosso curso Universo DeFi para você aprender. Eu já coloquei aulas sobre tributação, sobre como usar o DeFi para te proteger, tá? O link tá na descrição, cupom recessão não, 2 mentorias comigo durante 2 horas. Entrou no curso? Vai ter mentoria comigo, a gente vai tratar, se você quiser também, desses artifícios para você ficar tranquilo com as suas criptos. Além da nova regra de tributação de criptoativos que eu trouxe ontem para vocês, tá? A MP eliminou a isenção fiscais sobre títulos de renda fixas como LCIs, LCAs, que são um lixo, tá? Ampliou a taxa sobre os BET de 12% para 18% e fixou em 17,5% desconto sobre lucros e operações de day trade e ativos digitais. Também autos custódia eles estão querendo cobrar. Como eles vão cobrar autos custódia dentro da tua MetaMask? Eu quero ir para Paris agora, tá? Eu quero estar agora para abrir aquela porta ali, ó, sair e estar de frente com a Torre Eiffel. Querer uma coisa, poder a outra, né? O setor empresarial foi mais fortemente afetado por mudanças na tributação e por isso que eles estão fazendo esse lobby para barrar a MP que cobra os 35 mil aí. Uma coalizão de 19 frentes parlamentares divulga manifesto contra a MP 303. 19 frentes parlamentares, é algo relevante. O lobby, então, empresarial ganhou força nesta sexta-feira 13 com a divulgação de um manifesto assinado de coalizão das frentes parlamentares produtivas. O que ela tem por objetivo é reunir 19 grupos de deputados e senadores de diferentes partidos em defesa do desenvolvimento econômico e social do Brasil. E nisso as criptos se englobam, tá? Que à medida que eles travam esse MP, que é importante, lembrando que eles não estão fazendo isso porque eles acham a gente bonzinhos, tá? Eles estão visando o interesse deles e entendem que essa MP é importante para o governo, então é aí que eles vão puxar. Intitulado Manifesto pela Rejeição da MP Taxa Tudo. O documento, então, afirma que a MP representa um perigoso retrocesso que nós estamos vivendo. Não só por retrocesso em taxação forte sobre cripto, à medida que os Estados Unidos e outros países se abrem e o Brasil começa a dar um passo para trás querendo taxar tudo. Em vez de apoiar o processo vital de reindustrialização e inovação tecnológica, as criptos se inserem, tá? A medida prejudica o investimento produtivo, enfraquece a política de estímulo à inovação e compromete cadeias produtivas inteiras. Pessoal, o que vocês estão entendendo que nós estamos sendo praticamente uma massa de manobra, tá? Aqui eu concordo com o imposto. Claro, pessoal aqui do meu canal, nós não concordamos com essa taxação, mas eu juro para vocês, eu tô em mais grupos criptos e tem gente falando que isso aí é interessante pro mercado, vontade de entrar na tela e dar uns tapas na cara. Mas graças a Deus as coisas estão encaminhando, a gente sabe que isso aqui é uma manobra, a gente não sabe até onde vai, vamos ter que ver o posicionamento. Então, o importante é você estar inscrito no canal, compartilha esse vídeo, pessoal. Eu vou fazer um corte dele, tá? Porque ainda tem mais informações para baixo, porque nós somos uma comunidade cripto, independente do canal, de onde você estiver. Quando você joga essa informação mostrando que a MP está ganhando força para ser cancelada, que nós não podemos não ter essa taxação de 17,5% sobre as criptos, a gente começa a entender. Lembra quando eles falaram da taxação de Pix e o Brasil se movimentou em repúdio? E agora isso pode acontecer, não porque eles gostam da cripto, fiz isso para vocês, mas para mostrar que a economia do Brasil tá indo contra o governo, tá? Tá mostrando que não se pode taxar tudo ao bem querer. Querem taxar as criptos? Beleza. Mas ao passo ao contrário, vocês vão gastar menos. Então eu acho que não faz sentido. Então, longe de gerar estabilidade econômica, essa medida amplifica a insegurança jurídica, aumenta significativamente o custo operacional de quem produz e prejudica a estrutura de incentivos que sustenta setores fundamentais como o agronegócio, indústria, empreendedorismo e infraestrutura. Por quê, pessoal? Essa medida não envolve só as criptos, tá? A gente tem dentro dela mais elementos que vão ir contra um crescimento da economia e impacta todos os setores. Por exemplo, o agronegócio é forte no Brasil, a indústria também, o empreendedorismo é a veia do brasileiro vivendo num país que ele tem que se virar para poder sobreviver, a parte de infraestrutura, então tudo isso reduz o nosso crescimento. Qualificada como excessiva, a tributação sobre criptoativo proposta pela MP 1303. Então, se você quer entender o que é MP 1306, por que a isenção de impostos de criptos até 35 mil pode voltar, por que ela foi cancelada, você está aqui no canal certo. Ela tende a afastar investidores e desenvolvedores para jurisdições que oferecem incentivos ao setor, diz o documento. Por exemplo, se você tem um país taxando 17,5%, você tem os Estados Unidos desenvolvendo, abrindo as portas sem isenção
alguns países na Europa, ou em El Salvador, sem isenção de imposto e até incentivando, para onde você vai querer ir? Para um governo que está desestabilizado, cobrando altas taxas ou para um lugar mais propício? Eu iria para um lugar mais propício. A colisão, então, se compromete a lutar. Olha essa frase, pessoal. Pelo amor, olha aqui. A bandeira deles é lutar contra a aprovação do MP 1303, que taxa o imposto no Congresso. Pode julgá-la uma solução frágil e temporária que apenas mascara o problema fiscal sem atacar suas verdadeiras causas. O que ele está falando? Aquele tema que eu falei para vocês. Vamos criar mais imposto e vamos gastar mais. Opa, peraí, a gente aprova, mas vocês vão ter que gastar menos. Então eles vão aprovar uma coisa que vai arrecadar 5 bilhões e às vezes o gasto que eles vão ter que cortar é maior que isso aqui. Ou seja, trazendo eles de volta para o negativo, eles podem voltar atrás e não passar. Deputado da PL apresenta o decreto para anular MP 1303. Então aqui a gente já tem um decreto para poder anular, pessoal, a MP 1303. Então na quinta-feira, o deputado Gustavo Gayer, do PL, notem que os partidos estão se mobilizando para poder cortar, encaminhou à mesa diretora da Câmara um decreto legislativo para poder suspender imediatamente os efeitos da MP 03. Pessoal, olha que da hora, nós podemos ter já a suspensão dos efeitos da MP 1303, então se o governo se sentir acuado, ele vai aceitar. Gayer afirma que essa MP viola princípios fundamentais do sistema tributário brasileiro estabelecidos pela Constituição. Para a gente entender, então, aqui, a MP número 1303/2025 fere os princípios de legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece que nenhum tributo será exigido sem que a lei o estabeleça. Ou seja, essa cobrança de imposto, eles começam a achar pressupostos, espaços dentro da lei para dizer que ela é irregular. E isso aqui vai ganhar força, pessoal. Nós podemos estar vendo, como eu friso para vocês, um movimento em que nós não vamos precisar mais ter essa tributação. Já pensou que da hora, pessoal? Ela cair, aí vai ser interessante para o mercado. O deputado cita expressamente os criptoativos na justificativa do decreto, questionando as mudanças tributárias propostas sobre as operações de um setor em processo de regulação. A imposição, então, de uma tributação sobre criptoativos e a criação de novas obrigações fiscais sem a devida discussão legislativa, sem um amplo debate técnico e sem a participação das partes afetadas, comprometem a previsibilidade e a transparência do sistema tributário. Gayer critica o governo por impor, então, essas novas regras, desrespeitando o processo legislativo regular e sem a participação das partes interessadas. É como se eles chegassem impostos, eu falo que quero mais dinheiro, então vou criar um projeto que vai taxar mais. Esse não é o movimento correto, pessoal. A gente segue daqui do canal tentando levar o maior conhecimento para vocês. O canal é sério para levar aquela informação que você precisa, tá? Aquilo que vai fazer você entender o que vem acontecendo. Então peço a você de verdade, nossa meta é 10 mil inscritos. Devagarzinho estamos chegando lá, mas se você compartilhar esse vídeo, der um hype aí quando aparecer, vamos chegar mais longe. Conforme foi noticiado, então, recentemente pelo Cointelegraph, a MP 1303 acirrou ainda mais a divisão entre o governo e a oposição no Congresso. Então, essa taxação de cripto racha o mercado e pode ser o ponto de virada. Aquele momento em que o governo vai cair, não vai ter esse aumento dessa taxação. Claro, no futuro ela pode voltar, que a gente sabe que eles não estão fazendo isso para a gente, eles estão usando isso aí como uma massa, uma movimentação para a impopularidade do governo que precisa de dinheiro para custear e se tornar produtivo de novo, entre aspas, né? Porque daí se entra mais capital, ele cria mais programas para dar dinheiro para a população, em contrapartida a população que não entende tanto vai achar lindo e vai colocar eles de novo, que eu acho difícil, tá? Vou deixar aqui para vocês também. O governo tem endurecido essas regras de tributação de criptoativos, onde eu deixei para vocês toda a movimentação explicando sobre a OMP, sobre a gente poder entender essas movimentações, a custódia de DeFi entra definitivamente na mira da Receita e a gente vai acompanhar isso aqui. Peço a você, se não for inscrito no canal, se inscreva. Imagine você não ser inscrito e perder essa notícia que a MP aí que cobra os impostos pode cair, tá? Vamos seguir acompanhando aqui, agradeço a cada um de vocês, vamos seguir aqui na live, tá, pessoal? Lembrando que a gente faz live no canal, então dá o like, compartilha e acompanha o nosso